Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que bom, gente. Podem sentar-se. Wesley, vem aqui na frente, aqui rapidinho, dê a volta aqui. Então, é bom que o pessoal do interior também te conheça, porque o Wesley o pessoal da cidade já conhece, já fez celebrações aqui. Em algumas comunidades do interior ele já foi também, mas o Wesley então esse ano vai nos ajudar aqui também na Escola da Fé. Assim como o Pedro ano passado nos ajudou com o catecismo, esse ano o Wesley vai nos ajudar com a Sagrada Escritura. Ao longo do mês, então, o pessoal do interior que está nos acompanhando vai ter a oportunidade de conhecer presencialmente, pessoalmente, mas é bom que saibam então, já que começamos essa semana porque estávamos aguardando você. Seja bem-vindo então, tá bem? Obrigado. Pessoal, então vamos lá. Primeiro lugar, quem trouxe sua Bíblia? Isso, olha, que bom. Se é um curso bíblico, o material primeiro que a gente precisa trazer é a nossa Bíblia. Então você que vem em presença, aliás, eu incentivo mesmo. Venham. Nós voltamos agora para a igreja por causa disso. Venham. Não é a mesma coisa. Nós estamos fazendo online também, porque Eldorado é grande. Mas presencial é melhor, inclusive porque daí nós vamos ler também a Bíblia juntos, tá? Para não correr o risco da gente ficar falando sobre Bíblia e nunca pegar uma na mão, tá? Hoje eu coloquei os textos todos nos slides, que vocês podem ler aqui na parede, dessa vez estamos usando aqui, mas não temos obrigação de fazer isso, que é bom vocês trazerem a Bíblia de vocês, tá bom? Até para a gente aprender a usar a Bíblia. Bem, hoje o tema então, o que é a Bíblia? Nós já fizemos o cronograma bonitinho. Hoje é um encontro introdutório, mas isso não quer dizer que seja papo furado, tá? São temas muito importantes nesses primeiros 3 encontros, que se a gente não fizer bem, vai comprometer todo o caminho daqui para o futuro, beleza? Mas antes da gente começar, tem alguns aspectos práticos. O primeiro, sempre vão ser encontros de 1 hora. Se a gente começou 5 minutos atrasado, quer dizer que a gente vai até 8h05, não 8 horas. Se a gente começou 7h15, vai até 8h15, tá bem? Tem que trazer a Bíblia. E um outro assunto prático, que vocês já podem abrir a Bíblia, vocês que trouxeram. Quem está na sua casa, pause o vídeo e vai pegar a sua Bíblia, tá? A primeira coisa que a gente vai aprender aqui é a achar os textos na Bíblia, porque senão a gente vai ficar falando lá, Êxodo capítulo 3, versículo 10, e ninguém sabe onde é que está o Êxodo, muito menos o que é o capítulo 3 e o que é o versículo 10. Então a primeira coisa que nós vamos fazer hoje, antes de começar qualquer tema, é a gente aprender a achar os textos na Bíblia, que a Bíblia é para ser lida, né? Então, aliás, eu sei que vocês têm a liturgia diária, mas o ideal, eu mesmo, Alexio Divina, leitura orante, faço todo dia, mas eu uso a Bíblia.
não uso a liturgia diária. Está tudo na Bíblia. A Bíblia é a melhor é a Bíblia, né? Mas bem, eu vi que a Osana já está ali bem certinho. Osana, fale pra gente o que está escrito ali no título da página da esquerda ali. O título. Índice alfabético. Mas vire agora uma página antes também, diga o que tem ali. Uma página antes. Tem mapas, tá bem. Então eu acho que foi parar no final, mas já chegamos lá. Bom, antes de tudo, Bíblia. A palavra Bíblia quer dizer livros, no plural. São 73 livros. Apesar da gente falar como se fosse, é uma Bíblia. Não, mas claro, é uma Bíblia só, mas essa palavra quer dizer biblioteca, quer dizer livros. Então nós temos na nossa mão uma pequena biblioteca de 73 livros. É uma só verdade sobre a relação de Deus com os homens. Sim, é uma só verdade. Mas também é verdade que são vários textos, vários documentos, 73. E cada um desses livros tem a sua história também. O que nós vamos tentar nesse curso é falar um pouquinho também sobre cada um. Então, antes de tudo, para a gente achar um texto na Bíblia, a gente tem que saber qual dos livros dessa biblioteca que nós estamos falando. Então, a gente primeiro de tudo acha o livro, tá certo? Esse livro, alguns são curtinhos. Por exemplo, a terceira carta de João, que é um dos últimos livros da Bíblia, é um dos livros também mais curtinhos. Tem poucos versículos. É assim, dá para copiar à mão no tempo de uma aula de português. Agora, o livro dos Salmos, alguém que começasse de manhã cedo a copiar ele à mão, se terminasse no final da semana que vem, teria feito uma cópia com um garrancho, não teria caprichado na letra, porque é grande. Então, cada livro da Bíblia, a gente divide ele em capítulos. Os capítulos são partes de cada livro. E cada capítulo a gente ainda divide em partes menorzinhas. Como que é o nome dessas partes? Vocês já sabem. Versículos. Então, o livro, vários capítulos, cada capítulo, vários versículos. Então, para a gente achar um texto na Bíblia, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente acha o índice, porque ali vai me dizer qual é a página que está aquele livro. Então, quando a gente começa a dar catequese para criança pequena, aí as crianças vêm assim: catequista, mas qual é a página? Não, eu não vou dizer a página. Por quê? Porque na Bíblia da Osana pode ter uma letra mais miudinha, então tem menos páginas. Na Bíblia da Laci tem letras grandonas, tem mais páginas. As primeiras Bíblias não tinham páginas, era um rolo grandão. Então a gente não fala a página, a gente fala o capítulo e o versículo. Primeira coisa que a gente faz então é olhar no nosso índice para ver em que página que começa aquele livro, para aí assim a gente ir para lá. Vamos lá, por exemplo, Osana, você que está com a Bíblia já no seu índice, veja lá para a gente, por exemplo, o livro do profeta Ageu. Consegue achar lá? Que página que começa na sua Bíblia? 1677. É um livro curtinho também, vai ter umas 5 páginas no máximo. Então, se a gente fosse ler agora um trecho do livro de Ageu, a Osana ia lá para a página 1677.
Aproveita que você ainda está no índice, veja lá, Evangelho segundo Mateus, 1705. Então a primeira coisa que a gente faz é ver qual livro que é. Esse livro pode estar escrito não o nome todo, pode ter uma abreviatura. Por exemplo, Osana, veja lá, a abreviatura EX. EX. É qual livro? Êxodo. E qual página que é? 135, está no comecinho, é o segundo livro da Bíblia. Então a primeira coisa que a gente vê é qual livro que a gente está falando. Nós não falamos as páginas. Depois, ali na sua Bíblia, vai lá para o livro pode ser Marcos, Osana, abre lá em Marcos. A gente vai ver que tem alguns números que vem impresso bem grandão. Esses números que vem bem grandão são os capítulos. Então primeiro, depois que a gente foi lá, é Marcos, é na página 1790 e pouco, fazer de conta, tá, usando 1790 e pouco, fui lá, abri Evangelho segundo Marcos. Aí eu quero o capítulo 9. O que eu vou fazer? Eu vou achar o 9 bem grandão, desse jeito aqui, ó, que eu até mostrei ali para vocês. Então olha, eu marquei ali o 9 bem grandão, então é o capítulo. E dentro do capítulo tem os números pequenininhos também. Esses são os versículos. Então tá ótimo. Eu acho que quase todo mundo já sabia disso. Mas quando é quase todo mundo, aqueles que não sabiam têm o direito de aprender. Porque aqueles que sabiam porque alguém algum dia ensinou. E agora aqueles que não sabiam, agora sabem. Vamos então agora um combinado. Como assim um combinado? É um combinado que não só nós aqui, no mundo inteiro, nós combinamos da seguinte maneira: quando eu quiser falar um texto bíblico para vocês, escrever lá, eu vou escrever primeiro a abreviatura do livro. Por exemplo, ali, GN, sem olhar no índice, vamos ver se alguém lembra. Essa sigla GN é qual livro? Gênesis, olha, vocês já sabem, Gênesis. Gênesis vai estar no comecinho, lógico, porque é o primeiro livro, né? Aí, depois de eu colocar a abreviatura do livro, eu coloco o número do capítulo. Então ali naquela ali, a gente tem Gênesis capítulo 11. Aí eu vou botar uma vírgula para separar os capítulos dos versículos. Então o que está antes da vírgula é capítulo, o que está depois da vírgula é versículo. Ali vocês vejam que lá tem o número 1 e o número 12. O que tem no meio do 1 e do 12? Deixa eu colocar aqui, o pessoal aqui da internet não estava vendo os slides, gente, que vergonha, desculpem, viu? O pessoal agora tem ali Gênesis, daí vem o número 11, que é o capítulo. Primeiro vem o livro, depois vem o capítulo. Aí eu boto uma vírgula para separar o capítulo do versículo. Ali tem o número 1 e tem o número 12. O que tem no meio desses dois números? Isso, a Osana sabe bem certinho ali o nome, um tracinho, um hífen, um hífen, né? É o nome certo mesmo, um tracinho. Isso quer dizer que quando eu for ler, eu vou começar no versículo 1 e vou ler todos os versículos até eu ler o versículo 12. O 12 eu também leio, tá? Então eu vou ver lá o númerozinho 12 e vou continuar lendo, porque o 12 eu também vou ler. Quando eu ver o número 13, eu paro, porque o 13 não é o texto que eu quero. Quero continuar lendo. Tá bom, gente, pode continuar lendo, tá? Não é proibido. A gente só faz desse jeito, por quê? Porque o que eu quero falar para vocês
nós precisamos ler esse texto. Ali naquela outra citação, vamos ver lá. MT, que livro será que é? Mateus, isso. Então, nós vamos lá para a página 1700 e pouquinho lá, Mateus. Mas na minha Bíblia, que é uma Bíblia bem de letra grande, vai estar na página 2200. Tá bom. A minha Bíblia, que é uma Bíblia que só tem o Novo Testamento, vai estar na página 10. Por quê? Porque o Antigo Testamento não tem naquela que eu carrego no bolso. Tá bom, tá? Daí que capítulo que é que está marcado ali? O 8, exatamente. Aí a vírgula. Aí, olha, nossa, apareceu mais numerozinhos. O que eu vou fazer ali? Ah, tem um tracinho. Então é do 1 até o 6. Então eu vou ler o versículo 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Opa, apareceu um ponto. O que quer dizer esse ponto? Quer dizer que eu vou pular para o versículo 9. E ali no versículo 9, eu vou ler o 9, o 10, o 11 e o 12. Ah, padre, mas por que pular? Gente, é normal, porque às vezes nós queremos ler, se for ler tudo é comprido, mas a gente quer, agora daqui a pouquinho, o primeiro texto que a gente vai ler hoje, se a gente fosse ler o capítulo todo, seria excelente, mas ele é comprido, e eu não quero gastar tempo agora para o capítulo todo, eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Então eu vou poder colocar lá, esse versículo, depois esse versículo, depois aquele, tá? Mas bem, vamos agora começar a conversa mais séria. Fizemos o que fizemos, não foi à toa, tá? Porque precisamos, mas agora a gente vai começar o assunto mais... abrir a Bíblia mesmo. Primeira coisa, o objetivo de hoje. Para que serve a Bíblia? O que é a Bíblia? Para que ela serve? Vamos então agora, eu confesso que assim, eu já fiz um monte de curso bíblico na minha vida. É a primeira vez que eu vou começar desse jeito, porque me deu a ideia assim, eu acho que vai ser bacana. Quem tiver com sono pode ficar em pé assim, para a gente não dormir, tá? Vamos enxergar o que a Bíblia fala sobre si mesma? Vamos começar com Gênesis capítulo 1. Vamos ler ali. Hoje a gente vai ler tudo junto, tá? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então a gente está lendo a Bíblia agora do começo. Vamos começar bem no comecinho. No versículo 1: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, tarará, tarará, e a luz se fez, tarará, tarará. Deus viu que a luz era boa. Agora eu quero pular para o versículo 6. Deus disse, faça-se o firmamento. Lá no versículo 9, Deus disse, juntem-se as águas num único lugar. No versículo 11, Deus disse, a terra faça brotar vegetação. No versículo 14, Deus disse, façam-se os luzeiros. E assim vai outros versículos, o versículo 20, o 24, o 26, Deus disse e aconteceu. Isso quer dizer o quê? Deus criou o mundo por meio da sua palavra. Então, gente, isso que hoje nós estamos começando não é apenas um texto, é a palavra de Deus, aquela mesma palavra que no início falou e o mundo aconteceu. É isso que vocês estão pegando na mão. Olha que importante. Por isso que a gente não tem mais o folheto aqui na paróquia. Por quê? Porque a palavra de Deus, aquela mesma palavra que falou no início e fez o mundo, quando a gente pega o texto da Bíblia, nós pegamos aquela palavra de alguma maneira
nós pegamos aquela palavra na mão. Então isso que nós temos na mão é um objeto sagrado. É um objeto sagrado. Mas além disso, eu quis começar por esse texto porque o Concílio Vaticano II, quando fala da Bíblia, num documento chamado Dei Verbum, Palavra de Deus, ele também fala assim, que Deus, por palavras e atos profundamente conectados, nos mostrou o seu rosto. Gente, aquela palavra que falou no início e o mundo aconteceu, mostrou o rosto bondoso de Deus. Aliás, vocês viram que quando Jesus quis falar do rosto bondoso de Deus, ele falou o quê? Deus faz o sol se levantar sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os pecadores. Então Jesus apontou a criação de Deus e falou: olhem para lá e vocês vão ver o rosto bondoso de Deus. Se vocês quiserem ver a bondade de Deus, olhem para lá. Então olha só, gente, quando Deus fala, acontece. E quando Deus fala e acontece, mais do que isso, Deus está mostrando o seu rosto de amor. Então o que é a Bíblia? A Bíblia é o rosto de amor de Deus. Não é só um discurso, não é só uma doutrina, não é só uma ciência. A Bíblia é o rosto de amor de Deus. Então, se a gente quiser ler a Bíblia direito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se convencer de que ali está o rosto de amor de Deus, não o rosto do Deus que eu quero que odeie os meus inimigos. Porque quando a gente olha para a Bíblia como um livro que é um livro de guerra, guerra contra os demônios, sim, contra os meus irmãos, não. E tem gente que está olhando hoje, está cheio de gente que está lendo o livro, a Bíblia, como um livro de briga, de discussão. Não, aí não serve. E olha, as palavras e os atos de Deus estão profundamente ligados. Por isso que a Bíblia é um livro para a gente ler e meditar na vida. A Bíblia é que nem um óculos. Quando eu coloco o óculos, eu enxergo o mundo melhor. Quando eu coloco o óculos da Bíblia, eu enxergo a história como um palco onde acontece o amor de Deus. É para isso que serve a Bíblia. Então a Bíblia, a gente vai estudar Bíblia esse ano, e é importante. Mas o estudo bíblico só por ele mesmo, depois eu vou trazer esse texto para vocês. Até os demônios creem e tremem, mas não amam. Então a Bíblia, só estudar não basta. A Bíblia é um óculos, que quando eu coloco, eu enxergo o mundo de maneira diferente. Então quando eu comparo a palavra de Deus com a obra de Deus, daí eu começo a entender, porque olha, a obra de Deus dá força à sua palavra, e a palavra de Deus dá sentido à sua obra. E é desse jeito, porque Jesus é a palavra que se fez carne. Eu coloquei ali João capítulo 1, porque é isso que João fala pra gente. No princípio era a palavra, tudo foi feito por meio dela. O padre Marcos não inventou então o que estava falando. Sem ela nada foi feito de tudo que se fez, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vamos agora para Êxodo capítulo 20. Deus pronunciou todas essas palavras. Não é à toa que está escrito isso, ó. Pronunciou todas essas palavras. Então aqui também a Bíblia está falando de si mesma. Porque lembra, o objetivo do encontro de hoje é o quê? É ver o que a Bíblia fala de si mesma.
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem nem semelhança do que existe em cima nos céus, ou embaixo da terra, ou nas águas abaixo da terra. Não te prostrarás, não prestarás culto a esses falsos deuses. E por aí vai. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Aliás, é bom começar já hoje o curso bíblico com esse texto, né? Para não dizerem que o padre está escondendo partes da Bíblia, né? O padre está tirando da Bíblia as partes que fala para não adorar a imagem. Mas a gente não adora a imagem, né? Daqui a pouco, Deus mesmo ali no livro do Gênesis, 2, 3 capítulos depois, ele vai mandar fazer imagens de querubins. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto também, mas nosso objetivo não é imagens, né? Só falando que a Bíblia proíbe adorar não só imagens, qualquer coisa que não seja Deus, inclusive o dinheiro, que alguns colocam Deus a serviço do dinheiro, Deus a serviço da política, Deus como cabo eleitoral do fulano ou do ciclano, né? Então Deus, a Bíblia proíbe de adorar qualquer coisa que não seja Deus, né? Então, por isso que nós também não colocamos Deus na política. Colocamos, na verdade, Deus na política para purificar a política, não para fazer campanha, né? Então, bem, mas ali a Bíblia proíbe de adorar imagens. Mas o que nós queremos falar aqui, os 10 mandamentos. Como que começa os 10 mandamentos? Deus pronunciou todas essas palavras. Gente, olha que coisa bonita. A mesma palavra que falou, haja a luz, e a luz se fez. Essa palavra também falou para mim, não matarás. Ah, olha, lá Deus falou, haja a luz, e a luz se fez. Agora Deus falou, não matarás, e nós fomos e matamos. Pois é. Por que isso? A mesma palavra que mostrou o amor de Deus no mundo, me ensina a me colocar nesse mundo e me integrar ao amor de Deus. A palavra de Deus que fez uma obra fora do meu coração, ela também quer fazer uma obra livre dentro do meu coração. Por isso que a palavra de Deus também coloca-se, ela mesma se colocou como mandamento, mas mais do que mandamento, como ensinamento, porque daí eu encontro essa palavra, e essa palavra é luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho, como diz o Salmo 118, no versículo 105, e daí ali eu entendo não apenas o que agrada ou desagrada a Deus, como se fosse uma questão de capricho. Não, é mais do que isso. Também isso, claro, mas é mais, porque não é um Deus caprichoso só. Eu aprendo como é que eu me coloco nesse caminho de Deus, para que aquela obra que Ele fez fora, Ele faça também dentro. Então por isso que a Bíblia também... Então, ó, Deus mostrou o seu rosto na sua obra, foi o primeiro trecho que a gente leu, mas ensina também esse mesmo rosto, que é semelhança de Deus, a se colocar na sua obra. Tudo existe para o bem, e por isso Deus ensina o homem a ser bom e fazer o bem. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas no teu coração todas essas palavras que hoje eu te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos. Falarás delas sempre, no caminho, deitado, levantado. Tu vai colocar ela como sinal na tua mão, como uma faixa entre os teus olhos, na entrada da cidade. Ou seja, é uma palavra que nos acompanha.
é uma palavra, ela que traz sentido. Por isso, ela nos acompanha não como uma obrigação, ela nos acompanha assim como o óculos. Se eu tiro, eu não enxergo, não sei mais para onde ir, e não sei mais se eu estou enxergando a minha esposa ou então aquela minha vizinha que eu acho feia. Não, eu não sei mais nada. Então, a mesma coisa a Bíblia, ela acompanha a gente que nem o óculos, o tempo todo, porque se eu caminho com essa palavra na minha cabeça, no meu coração, o tempo todo, é para eu ver esse sentido, para eu saber caminhar, e ao mesmo tempo nos falou assim: você vai repetir essa palavra para o teu filho. Por quê? Porque o sentido da vida é para ser partilhado. Isso quer dizer, essa palavra também é a regra da evangelização. Ah, padre, eu não sei evangelizar. Basta que você, não é você saber toda a Bíblia de cor, mas basta que você tenha a palavra de Deus no seu coração, para que você saiba caminhar, para que você saiba ver Deus no seu caminho, e quando você for falar com a sua, com o próximo, você vai chegar e você, pode ser que você não pegue a Bíblia para ler, mas você vai falar uma boa palavra, e a sua palavra vai estar cheia de Bíblia. Por quê? Pode ser que você não falou nenhum versículo. Se lembrar de um versículo, fala um versículo. Mas mesmo que eu não lembrei, eu fui falar com aquela pessoa que precisa, e ali eu falei uma palavra boa. Não chegar para o outro: ai meu amigo, eu estou com uma dor nas costas, você nem sabe, ai essa que eu estou no ombro é muito pior do que a tua. Daí a gente fica naquela disputa de ver quem é que está mais lascado, né? Não uma palavra assim, uma palavra boa. Você vai chegar e falar assim: ô meu irmão, as cruzes da nossa vida são pesadas, né? Mas Jesus, vamos carregar ela com força, e eu vou te ajudar também a carregar a tua vida, tua cruz. Daqui para lá, você quer que eu busque o copo d'água para você não precisar levantar? Que você lembrou que quem der um copo d'água não fica sem recompensa. E daí aquele copo d'água foi a palavra de Deus, porque não é só palavras, também é gestos. Gestos e palavras profundamente ligados, porque quando Deus disse, aconteceu. E daí você trouxe o copo d'água e falou assim: olha, você quer que eu te ajude também a fazer alguma coisa? E lembre, olha, a cruz é pesada, mas Jesus está carregando junto comigo e com você também. E de repente aquilo ali, olha, você falou 3 versículos da Bíblia, estão espalhados, sim, estão espalhados, mas quanta Bíblia não foi parar em um copo d'água, viu? Então, eu entro em uma história. Além do mais, você vai falar isso para os teus filhos. Por quê? Porque alguém falou para você. E além disso, olha que bonito, alguém falou para mim isso. Por quê? Porque essa história começou antes de mim e vai terminar depois também que eu passar por essa vida. Então a Bíblia me dá sentido para a minha vida, porque a Bíblia me diz: filho, você faz parte de uma história, você não existe avulso no mundo, você é um capítulo de uma grande história que começou no início do mundo e vai terminar com você ressuscitado na vida eterna. Então falar de Deus para as novas gerações, eu fico doido, na verdade eu fico triste quando chegam assim: padre, quero batizar meu menino. Quantos anos tem teu menino? 19. Mas já era para ter batizado e ensinado o caminho de Deus há muito tempo, né? Era para ter feito isso há muito tempo. Mas por que eu fico triste? Porque daí, olha só, quer dizer que a gente não aprendeu ainda que a nossa vida faz parte de uma história maior. Por isso que eu tenho que passar para os outros também, para os mais novos. Por quê? Porque a minha vida é um elo numa grande corrente. E se eu quebrar esse elo, eu é que vou ser o elo quebrado. A corrente não vai estourar, porque quem mantém essa corrente é Deus. Mas se eu sou o elo quebrado cai para fora e se perde. Então que bom, aquele menino agora está ouvindo falar de Deus. Podia ter sido muito antes, mas agora,
Você também, gente. A gente só é feliz. Eu escolhi como meu lema de ordenação, que está gravado aqui na parte de dentro desse anel, que te conheçam. Por quê? Porque se eu não fizer Deus conhecido, a minha vida é que não vai estar dando certo. A minha vida eterna não é como prêmio, é que a minha vida é eterna hoje quando Deus mostra o seu rosto no meu, a sua palavra na minha. Eu só sou padre para isso. Se não estou fazendo certo, então, bem, azar o meu. Então a Bíblia é isso, olha só, gente. A Bíblia pega a gente pela mãozinha, como um pai pega o seu filho, né? Então, e nos ensina também a pegar os outros, até os mais velhos, porque às vezes são mais velhos de idade, mas a minha fé ainda já está mais madura que a deles. Por quê? Porque não tiveram a oportunidade. Então, ter paciência, né, com os outros, como Deus teve paciência com a gente. A Bíblia é um álbum de fotos de família. Aliás, eu gosto muito de falar isso. A Bíblia é um álbum de família. Se alguém pegar o álbum que a minha mãe tem guardado lá em casa, vai achar que porcaria. Por quê? Não porque seja uma porcaria, mas porque não conhece ninguém. Agora, se conhecem, aquilo ali faz o coração arder de tanto amor que tem naquele álbum de fotos. A mesma coisa a gente, sabe, gente? Eu fico com medo de pessoas que querem ler a Bíblia fora da família. E qual é a família? A Igreja Católica. A Igreja Católica é a família. A Bíblia é o álbum. Então, dentro da família, a gente abre o álbum, não para ficar brigando. A gente abre o álbum para fazer crescer o amor. Aliás, nenhum livro da Bíblia foi escrito como carta para quem não tem fé. Todos os livros da Bíblia foram escritos para uma comunidade que já tinha a fé. E a palavra de Deus, Paulo diz assim, a palavra de Deus chega pelo ouvido. Por isso, primeiro a palavra de Deus chega pela pregação, que a pregação viva da igreja a gente chama de tradição e magistério. E daí a palavra de Deus chega para que essa tradição e esse magistério, essa pregação viva da palavra de Deus, não seja uma coisa avulsa, mas seja uma coisa só para o mundo inteiro, porque Deus é um só. Por isso que a nossa igreja chama-se católica. Católico significa segundo o todo. Toda a palavra, toda a fé, anunciada em todos os tempos e a todas as pessoas do mesmo jeito. E é por aí eu abro essa Bíblia, que é a Bíblia toda, todos os 73 livros, para que eu me coloque como um membro de uma família. Então, a Bíblia é um álbum de fotos. E daí eu, que já sou parte dessa família, que já provei esse amor, de repente eu provando esse amor, aquele amor vem assim, e eu amo mais. É para isso que serve a Bíblia. Nossa. Êxodo capítulo 25. Eu vou só contar para vocês, tá? Agora há pouco a gente leu o capítulo 20. Olha o que tem 25 capítulos depois. Deus manda fazer uma caixa de madeira, forrar de ouro, e ali ele manda fazer a imagem de 2 anjos. Então não é problema fazer imagem, o problema é adorar a imagem. Isso, aprendeu, né? Isso, que bom. Mas o objetivo não é esse. Novamente, Deus mandou fazer uma caixa de madeira, ali botar a imagem em cima dessa caixa de 2 anjos, a Arca da Aliança. Já ouviram falar, né? E ali dentro da Arca da Aliança, o que foi colocado? As tábuas da lei. Isso quer dizer a palavra de Deus. E aqui no capítulo 25, o que Deus nos fala? Ali vai ser o lugar do meu encontro com você. Isso quer dizer o quê? Aliás, no templo, o templo na época do Antigo Testamento era a casa da arca. O templo era apenas a casa, o importante era a arca. Aliás, como na Igreja Católica, nós temos o quê? O sacrário. Ali está a palavra que se fez carne.
não é mais a Arca da Aliança, é o sacrário. Por quê? Porque ali não está a palavra em pedras, está a palavra que se fez carne. Então a nova da Arca da Aliança é o sacrário. Mas olha só, que bonito, Deus quis que a gente encontrasse Ele na casa da palavra. Não é à toa, mas não em qualquer lugar com a palavra, na casa da palavra. Não bastava ter uma cópia, era para ter uma cópia, era para ter, inclusive usar, inclusive como pulseira, aqui na testa, na porta da casa, na porta da cidade. Acabamos de ler isso. Mas o lugar do meu encontro com você é ali. Isso quer dizer o quê? Para eu encontrar a Deus na palavra, eu preciso também ir na casa da palavra, que é a igreja. A palavra é o lugar do encontro com Deus. E a palavra lida publicamente na casa da palavra. É ali que o Espírito Santo vai nos inspirar. Por isso que a mais importante leitura bíblica da minha vida é a feita na missa. Na missa. Aquela é a leitura bíblica mais importante. Aliás, eu coloquei um trecho também que eu gosto tanto desse trecho. A palavra é o lugar do encontro com Deus. Olha como Jeremias traduz isso. Quando encontrei tuas palavras, alimentei-me. Elas se tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração. O modo como invocar teu nome sobre mim, Senhor Deus dos exércitos. Esse versículo eu já decorei já faz vários anos, porque eu falo Deus com ele. Quando encontrei as tuas palavras, alimentei-me e se tornaram para mim uma delícia, a alegria do coração, sobretudo na casa da palavra. Neemias 8, nós lemos uns 4 semanas atrás esse texto. O povo tinha perdido a palavra de Deus, perdido e esquecido, e sofrido 50 anos com a ausência de Deus. De repente eles querem, vamos voltar para Deus. Aí cada um pegou sua Bíblia e leu do jeito que quis? Não, foram todos para o mesmo lugar, e o sacerdote leu e explicou a palavra. Por quê? Porque é por meio na casa da palavra, o que é a casa também do sacerdote, que ali a gente ouve e entende a palavra, porque é ali que Deus vai falar. Bem, ali o povo chorou de tristeza. Por quê? Porque tinha deixado Deus. E o que o sacerdote falou? Não chorem, esse é um dia bom, vão para casa e façam festa. A Bíblia é a palavra que denuncia, mas também consola, porque nunca na Bíblia vai faltar a misericórdia. Antes de tudo, a Bíblia é a palavra da misericórdia. É a palavra que fala, filho. Daqui a pouco nós vamos cantar, né? Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. É a Bíblia, o livro que nos fala aí, não que a gente tira. Isso tudo é bíblico. Não é que está escrito ao pé da letra na Bíblia, mas é óbvio que é bíblico. A Bíblia nos fala isso. Mas ele também fala assim: pecador arrependido, pobrezinho pecador, vem abraça-me contrito com teu Pai, teu Criador. A Bíblia fala isso também todo. Então a Bíblia é o livro da misericórdia. Olha só o que a Bíblia também diz sobre si mesma. Jesus lhes respondeu: estais errados, não compreendeis nem a Escritura, palavra, nem o poder de Deus, obras. Para quem que ele falou isso? Para os estudiosos de Bíblia da sua época. Os fariseus estudavam Bíblia e sabiam de cor várias partes, mas não estavam imbuídos do Espírito Santo. Por isso que eu falo, gente, isso que estamos fazendo é importante, o estudo bíblico, mas mais importante o amor. E o amor
que gera união e unidade, o amor em igreja. Tu crês em Deus, diz Tiago, tu crês que hás um só Deus? Que bom! Mas os demônios também creem e estremecem de medo. Então a Bíblia não é só o livro de pegar a Bíblia e sair assim, só tem um Deus, só tem um Deus. Que bom, eu sei também que só tem um Deus. Mas não basta aqui, gente. Eu li esses 2 versículos por causa disso. Porque esses 2 versículos foram lidos para os cabeçudos, aqueles que tinham a Bíblia na cabeça, mas longe do coração. É um conhecimento de amor, um conhecimento de coração, mais do que um conhecimento de cabeça. É também um conhecimento de cabeça, mas a cabeça vem depois do coração. Precisa ter coração, cabeça e mãos. Aliás, nessa ordem: primeiro o coração, depois a cabeça e depois as mãos. Gente, por isso que daqui a pouco eu vou falar sobre a leitura orante da palavra de Deus, porque depois da missa, a leitura mais importante não é a do curso bíblico, é a da leitura orante da palavra de Deus. Primeiro a missa, depois a leitura orante da palavra de Deus, depois o estudo bíblico, porque senão a gente fica sem coração, gente. Isso aqui é Bíblia. Temos ainda 20 minutos. Não, temos menos, mas bem, já estamos terminando. Alguém aqui já mandou carta na vida? Eu já. Na época que não tinha WhatsApp, as coisas eram mais românticas. Hoje mandam fotos de partes do corpo pelo WhatsApp. Na época mandavam cartas com fotos de partes do coração, que não mandava foto. A carta de amor era uma foto do coração. E ali, de repente, separados por uma distância de léguas, mas a carta dela chega. E tem até um pouco de perfume. Como eu trato aquela carta, até cheiro a carta. E de repente as léguas são vencidas porque eu tenho uma carta de amor e ela está presente aqui comigo nessa carta. Isso é a Bíblia. Uma outra palavra, o que era desde o princípio, o que a palavra da vida que se fez carne, que nós vimos, é essa palavra que nós anunciamos para que vocês estejam em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com Deus e a alegria de vocês seja completa. E depois, Hebreus. Muitas vezes, de muitos modos, Deus nos falou antes pelos profetas, agora Ele nos falou em Jesus Cristo. Por que eu falei isso? Porque a Bíblia é um livro de comunhão. Olha o que João falou, para que vocês, olha, a palavra que existia no começo, que falou e fez o mundo, é essa palavra que nós anunciamos a vocês. Para quê? Para que vocês estejam em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com Deus. Então a palavra nós anunciamos para estar em comunhão com a igreja, e a comunhão da igreja é com Deus. De muitos modos Deus falou pelos profetas, agora falou em Jesus Cristo vivo, encarnado, que continua encarnado no mundo por meio da igreja, por meio dos cristãos. Então, queridos irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não transformar o Novo Testamento. Quando eu digo Novo Testamento, eu não digo só os 27 livros. Quando eu digo Novo Testamento, eu estou dizendo a nova aliança, a aliança de Jesus. Transformar a nova aliança em profecia da antiga, como se fosse apenas, nós não somos a religião do livro, nós somos a religião da palavra de amor. É mais do que apenas um livro. Por isso é aqui, é aqui. Esse é o lugar da palavra, a Eucaristia, porque Deus falou pela Eucaristia, é Jesus. Porque na Eucaristia eu toco a palavra. Olha só na Bíblia, gente, na missa. Na missa a gente vem na missa
e a gente cheira o suave odor de Cristo no incenso. A gente vê a beleza de Cristo na igreja bem preparada e adornada. A gente toca o corpo de Cristo na Eucaristia. A gente ouve Cristo na palavra e sente o gosto de Cristo, que tem todo o sabor, na Eucaristia que a gente comunga. A Bíblia a missa é quando a gente lembra realmente: Deus se fez carne, e na minha carne, com os meus sentidos, eu provo Deus. Estamos terminando. Pedro, capítulo 1. Deveis saber antes de tudo que nenhuma palavra da Escritura é objeto de interpretação pessoal. Pronto. Isso quer dizer, nenhuma palavra da Escritura eu interpreto do jeito que eu quero. É por isso que tem tantas pessoas que, dizendo do mesmo Jesus, dizem coisas extremamente diferentes uns dos outros, inclusive a ponto de não conseguir dividir uma chave de uma sala para fazer o culto juntos. Tem que construir outra do lado. Desculpem, gente, mas isso é verdade. Nenhuma palavra da Escritura é objeto de interpretação pessoal, mas toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, e é por isso. E também ali Pedro continua, né? Existe também, não todos, mas também há muitos falsos profetas. Quantas pessoas pregando riqueza? Não é objeto de interpretação pessoal, gente. E ainda Pedro continua: Paulo, nosso irmão, escreveu palavras que são difíceis, e alguns interpretam de maneira torta, como fazem também com o resto da Escritura. A palavra de Deus não é de interpretação pessoal, gente. A palavra de Deus nós interpretamos em conjunto. Isso quer dizer, o que quer dizer em conjunto? Quer dizer que eu interpreto a palavra junto com aquele cristão que está sendo perseguido lá em um país de maioria muçulmana, em que é proibido se converter ao cristianismo. Por exemplo, se não me engano, Marrocos. É proibido virar cristão. Mas aquela pessoa ouviu a palavra de Deus e virou católica. Se eu não ler a Bíblia junto com ele, eu não estou lendo a Bíblia certo. E também com aquele que lá no século XII estudou anos a Bíblia e escreveu uma obra grande, Santo Tomás de Aquino. Ou e também com aquele lá no século III que estudou muito a Bíblia. Ou e também com aquele que morreu em nome da Bíblia, Santo Inácio de Antioquia, que morreu, conheceu São João Evangelista e tudo quanto, e falou de Deus, e falou da Eucaristia, e falou de bispo, e falou de ser fiel à igreja. Então a gente tem que ler com todos. Ler a Bíblia dentro da fé católica não é maquiar a Bíblia para fazer ver a fé católica, não é isso. É porque a fé católica, ela é bíblica. Só que se eu li 180 vezes a Bíblia, é bastante, mas a igreja já leu milhões de vezes a Bíblia. Acho que mais de 1 bilhão de vezes a igreja já leu a Bíblia, porque toda vez que um católico lê a Bíblia, a igreja lê a Bíblia. Quantas missas rezadas todo domingo, todo dia, e ali lendo a Bíblia. Então a gente lê a Bíblia com a igreja, gente. Ler a Bíblia na fé católica quer dizer ler a Bíblia com todos, não só o que eu quero. Então, guia para entender bem: a humildade de saber que eu não sou o critério da verdade. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes essas coisas aos pequenos e humildes, e escondestes aos sábios e entendidos. Sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Coloquei ali o versículo. É assim, gente, a humildade de saber que eu não sei tudo, e a humildade de olhar para aqueles que leram a Bíblia antes de mim e falar: escuta e me ajude a entender, né? Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, argumentar, corrigir, educar conforme a justiça e
assim a pessoa que é de Deus estará capacitada para toda obra boa. Então, Deus é amor. A finalidade da Bíblia é nos capacitar para o amor. A finalidade da Bíblia ela foi inspirada por Deus para nos capacitar para o amor. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber se nós estamos com Deus, se nós somos da verdade: o amor. E então nós podemos tranquilizar o nosso coração. Ano passado nós temos, inclusive ali, pode voltar no YouTube, ver a encontro sobre a leitura orante da Palavra de Deus que teve. E mais de uma vez eu e o Pedro também falamos, mas lembrando, depois da Bíblia então é a leitura orante da Palavra de Deus. Como que eu faço a leitura orante da Palavra de Deus? Escolho um trecho da Bíblia, peço a luz do Espírito Santo, guardo um tempo só para Deus. Daí começo. Primeiro passo, alexio, leitura. Ler o texto pelo menos 3 vezes. Depois a meditação. Escolher um ponto, um versículo, uma palavra, um olhar, e gastar um tempo ruminando aquilo. Essa é a parte mais comprida. Depois a oração. A partir daquilo que o Espírito Santo me falou com a Bíblia, eu oro, eu falo a Deus. E depois a contemplação. A Bíblia é um óculos. Agora que eu coloquei o óculos, eu vejo Deus, o mundo, a vida e a mim mesmo de maneira diferente. Essa é a contemplação. E uma coisa ainda que eu quero mostrar para vocês. O que está desenhado ali? Planeta Terra, né? Isso. Eu queria mostrar para vocês, porque algumas coisas nós vamos logo falar de cidades e tudo. Eu gosto de mostrar esse mapinha. Daí já está acabando. Essa é a última parte. Esse não é um mapa, é o planeta Terra. É para a gente ver os lugares em que aconteceu. Porque e eu começo sempre no Brasil. Vocês conseguem saber onde é que está o Brasil ali? Onde é que está Eldorado ali? Eldorado está ali, ó, eu acabei de apontar. Para a gente ver que tudo isso aconteceu no mesmo planeta que o nosso, tá? Mas vamos viajar agora para os lugares bíblicos. Vamos viajar. Primeira coisa, estão vendo aquele ali do lado direito, que tem aquela parte azul? Se alguém de repente já foi a Belém, a São Luís, a Recife, ali no litoral do Nordeste, Minas Gerais também. Minas Gerais não tem mar, mas fica perto ali do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Se alguém já foi ali, chega na beira do mar, né? É esse mar que a gente está vendo ali, do lado direito. Vamos agora pegar um avião e atravessar o oceano, chama Oceano Atlântico. Vamos atravessar para o outro lado do Oceano Atlântico. Olha, isso, fomos para lá. Ali na parte de baixo tá. Alguém sabe onde é que está a África ali, do outro lado do oceano? É essa parte de baixo, né? Ali onde está aquela parte mais verdinha da África, ali tem a República do Congo. Aquela parte amarelinha da África é o deserto do Saara. Perto daquele mar, estão vendo aquele mar que tem em cima da África? O mar Mediterrâneo. É aquele mar ali, inclusive hoje ali o pessoal estão sofrendo demais ali na faixa de Gaza. Apareceu no jornal esses dias atrás, eles, terrível, indo, marchas e marchas humanas ali, e o mar ali na beirada é o mar Mediterrâneo, que eles estão ali do lado, né? Aquele mesmo mar. Então, ali também é o mar que também banha o Egito, né? Ah, o povo saiu do Egito, é dali, ó, é dali. Então daqui a pouco a gente vai ver mais de pertinho. Dá para ver uma botinha ali, né? Aquela bota é a Itália, Roma fica ali, né? Então a gente fala, tá bom. Aquela parte de cima ali é a Europa, quase caindo para fora do mapa, já dá para ver ali a Índia, a China, né? Então é bom a gente se localizar um pouquinho. Vamos chegar perto? Pronto. Esse mapa aqui, olha só. Vamos ver, ó, o Egito, tem uma trepinha verde ali naquele mapa, é o Rio Nilo.
Quando o povo partiu do Egito, era ali na margem do rio Nilo, né? Ali o faraó fica, as águas do rio que viraram sangue, aquele rio ali, o rio Nilo, que ele vai desaguar no mar Mediterrâneo. Ali do ladinho do rio Nilo, o povo andou 40 anos no deserto. Qual deserto? O deserto do Sinai. Ali teve, esses dias atrás, faz uns 2, 3 anos, que encalhou aquele navio grandão, né, no canal de Suez. É ali. Então pronto, já até apareceu na televisão, né? Daí olha só, ali a Terra Santa, naquele ladinho do mar Mediterrâneo. E a Terra Santa, dá para ver que ali perto do mar é verdinho, né? Ah, era ali que eles moravam. Não era bem do lado do mar, mas era entre o mar e o Rio Jordão, que é a parte verde. Daí dá para ver que ali tem um deserto também do lado. Não é só o deserto embaixo, do lado também tem um deserto ali. Daí esse deserto ali é o deserto da Arábia. Mas dá para contornar esse deserto da Arábia por cima. Se eu for ali da Terra Santa para a Babilônia, em linha reta dá para ir? Não dá, né? É um deserto. Mas dá para contornar ali por cima. Ah, então quer dizer que tem um caminho por baixo que vai para o Egito e um caminho por cima que vai para a Babilônia. Primeiro eu vou para cima ali. Depois, se eu virar para a direita é a Babilônia, se eu virar para a esquerda, eu vou para a Grécia, vou para Roma. Entendi. Então quer dizer que ali eu tenho 2 saídas só. Não tem ali 4 bocas, que tem 4 saídas? Ali na Terra Santa é 2 bocas só. Para baixo vai para o Egito, para cima dá para ir para a Babilônia, depois pega para a direita, ou então para Roma, que depois pega para a esquerda. Roma ou Grécia, né? Ali a Europa toda. Tá bom? Esse mapinha é capaz que a gente traga de novo, mas eu gosto de fazer saindo do Brasil, porque às vezes a gente acha que é em outro mundo, né? Não, se alguém quiser pegar um teco-teco, precisa botar muita gasolina, viu, para chegar lá, mas chega. Pode, é esse o caminho aqui, pronto, beleza? Esse mapinha eu gosto sempre de mostrar para a gente saber onde é que aconteceu tudo. Algumas coisas a gente entende melhor também depois de ver esse mapinha, tá? Pessoal, vamos fazer agora um trato. Esse aqui é o último slide, daí a gente vai todo mundo para casa, tá? O trato, qual que é o trato? Eu e o Wesley dividimos esse ano meio a meio, porque ano passado, não é que eu não confio no Wesley, eu confio nele tanto quanto confio no Pedro, mas é que quando fala de Bíblia eu sou guloso, e eu não consegui deixar o pudim todo para o Wesley. Ano passado o pudim ficou todinho para o Pedro, eu peguei 2 colheres só, né? Mas tá bom, não é que eu não amo a fé católica, eu amo a fé católica, mas é que quando fala de Bíblia, gente, daí é um pudim de chocolate. Aí eu não consigo, eu precisei dividir meio a meio, tá? Mas não é porque eu não confio e não é porque por outra coisa. É porque eu gosto demais, gente, eu gosto demais. Só fiquei padre porque uns 22 anos atrás eu comecei a ler Bíblia, graças a Deus não parei. Comecei a ler Bíblia por causa da minha mãe. Por quê? Porque ela falou, filho, leia a Bíblia. Não foi assim. É porque eu estava na casa do meu amigo e a gente estava falando sobre o fim do mundo. Eu não sou normal, tá? As crianças vão na casa dos coleguinhas jogar bola. Daquela vez eu fui na casa do meu amigo e a gente começou a falar do fim do mundo. O Ricardo, grande amigo meu. Acho que meu amigo, meu amigo mais antigo. Muito da minha vida, se não fosse ele, não dava para entender. Daí cheguei em casa e falei para minha mãe que eu estava falando sobre o fim do mundo, sobre o livro sobre o Apocalipse. Ela falou assim, eu acho que quem lê o livro do Apocalipse fica maluco. Aí eu fui testar e em 2 noites eu li o livro do Apocalipse inteiro. E mãe sempre tem razão, né? Então, tá bom. Então, bem, então por isso que daí a gente dividiu meio a meio. E tanto eu quanto o Wesley, nós vamos passar um dever de casa em todos os encontros. E esse dever de casa é para ajudar o encontro de hoje? Não.
é porque esse dever de casa não vai ser qualquer dever de casa. Todo encontro vai ter um texto da Bíblia para a gente ler e que vai ser usado no encontro que vem. E nós combinamos que o começo do encontro, os 5 primeiros minutos do encontro, 3, 5, 7, 10, depende do texto, vai ser para lembrar aquele texto, tá bom? Então o encontro que vem nós vamos começar, e não é 2 versículos, vai ser um textinho que seja um dever de casa, tá? Para o encontro que vem, então vocês vão ler Lucas capítulo 24, tá no finalzinho do Evangelho de Lucas, tá bom? Lucas capítulo 24. Uma parte é os discípulos de Emaús, mas tem uma parte no começo, uma parte no final que Mas leia o capítulo todo, não só os discípulos de Emaús. E eu queria que vocês lessem esse texto pensando: o que esse texto fala das Escrituras? Ele fala 2 vezes das Escrituras. E ao encontro que vem, nós vamos começar o encontro com Lucas capítulo 24 e não vamos ler aqui. Todo mundo já vai ter lido com bastante atenção na sua casa, tá bom? Se tiver dificuldade para ler, ou pela vista, ou porque ninguém tem culpa, de repente o meu estudo faz muito tempo, não consegui terminar o estudo todo, eu não leio direitinho, não leio bem, tá bom, a Bíblia é para você também. Então você vai chamar o seu neto, o seu filho, e ele vai ler para você e você vai ouvir com bastante atenção, tá bom? E se precisar de ajuda, pode me mandar um áudio no WhatsApp, que eu mando o capítulo todinho gravado para você, tá? Mas só os que precisarem de verdade, tá? Vocês vão pegar e vão ler a sua Bíblia, beleza? Não, todo mundo vai ler, tá bom? Só quem tem uma dificuldade séria, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Daí, como sempre, né, o encontro fica gravado, vai para o YouTube, mas venham aqui, tá? Vocês que podem, venham aqui. E vocês fiquem sabendo que terminamos então hoje 8h15, logo daí vai estar no YouTube lá pelas 8h30, porque é o tempo de colocar o vídeo na internet, tá bom? Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Muito bem, que bom, até a próxima.